Olá, eu sou Fabiana Agra e este é o programa Falando Sério. No quadro Cá Entre Nós de hoje, a gente continua a série dos 50 maiores absurdos do governo Bolsonaro, agora relativo ao mês de julho. Todos os relatos retirados das manchetes de jornais e de blogs. A Amazônia perdeu, em junho, 662 quilômetros quadrados de floresta, um aumento de 60% em relação a junho do ano passado, e o equivalente a 2 vezes a área do município de Belo Horizonte. A aceleração do desmatamento é inédita. No acumulado dos últimos 180 dias, o quadro já é considerado como dramático. Após mais de 6 horas de clima quente, a audiência na Câmara dos Deputados da terça, 2 de julho, que ouviu Sérgio Moro sobre suas conversas com procuradores da Lava Jato, teve que ser encerrada após uma confusão generalizada entre a base governista e a oposição. A faísca da explosão foi queimada quando o deputado federal Glauber Braga, do PSOL do Rio de Janeiro, chamou Moro de juiz ladrão. Deputados bolsonaristas então deram início a um tumulto e chegaram a cercar Braga, que foi defendido por outros deputados da oposição. Em meio ao bate-boca, congressistas pró-Moro gritaram palavrões, enquanto a oposição gritava ladrão para Moro, que fugiu da sessão antes que a presidenta da mesa declarasse a audiência encerrada. Bolsonaro não passou no teste de popularidade do Mineirão. Ao tentar desfilar em campo no intervalo da semifinal entre Brasil e Argentina, ele foi vaiado pela maioria dos torcedores. No seu governo, as perspectivas de crescimento econômico já foram rebaixadas 18 vezes consecutivas pelo mercado. Já o Papa Francisco emitiu uma dura mensagem contra violações do judiciário no momento em que vem sendo revelado um conluio de Sérgio Moro com procuradores. Num vídeo lançado mundialmente na quinta-feira, do início do mês, o Papa disse que juízes devem ser isentos de favoritismos e de pressões que possam contaminar as decisões que devem tomar. Os juízes devem seguir o exemplo de Jesus, que nunca negocia a verdade, disse o Papa Chico. Bolsonaro, que já prestou continência à bandeira dos Estados Unidos, deu uma nova mostra de seu alinhamento à política externa norte-americana ao participar na quarta, 3 de julho, de uma cerimônia alusiva aos 243 anos da independência do país, comemorada no dia 4 de julho. Presença de um presidente brasileiro na celebração, que aconteceu na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília, é considerada incomum. O presidente, que já fez reverência à bandeira dos Estados Unidos, não teve problema algum em aparecer sorridente como um astronauta estadunidense. Bolsonaro foi o primeiro presidente brasileiro a ir à solenidade do dia 4 de julho, mas apesar dos inúmeros acenos a Trump, o republicano ainda não visitou o Brasil e não há representante nomeado na Embaixada de Brasília desde novembro de 2018, um mês após a eleição presidencial. Bolsonaro nos acostumou, em seu meio ano de governo, a todas as surpresas e loucuras. Uma delas, no entanto, em sua live da quinta, 4 de julho, causou um certo espanto ao defender o trabalho infantil com estas palavras: o trabalho dignifica o homem e a mulher, não interessa a idade, que evocam a trágica lembrança do campo de concentração nazista de Auschwitz, um lugar infernal onde as crianças eram sacrificadas nos fornos crematórios. Na entrada do campo de extermínio está escrito em alemão: o trabalho dignifica o homem. O presidente não esconde seu desejo de descriminalizar o trabalho infantil, que não é permitido pela legislação brasileira. Ele só não faz isso, explicou, porque seria massacrado. No dia 6, Bolsonaro afirmou que o Brasil é uma virgem que todo tarado de fora quer. Gente, não dá nem para a gente comentar. A declaração foi dada quando o presidente falava sobre o processo de demarcação de terras indígenas e o desmatamento na Amazônia. A declaração foi dada depois que Bolsonaro foi questionado sobre a fala do Papa Francisco, que 2 dias antes disse que a situação da Amazônia exemplifica problemas ambientais e sociais que estão acontecendo em diferentes partes do mundo. Uma mentalidade cega e destruidora
que privilegia o lucro sobre a justiça. Aí Bolsonaro foi ao Maracanã para participar do final da Copa América. O presidente foi convidado pela Confederação Sul-Americana de Futebol para entregar as medalhas e troféu ao campeão da competição. Desde que chegou ao estádio, todas as vezes que aparecia no telão, o chefe do Executivo Nacional foi vaiado pela torcida. Outra situação desfavorável ao presidente ocorreu quando o Brasil fez o seu primeiro gol. Bolsonaro caiu durante a comemoração e teve que ser amparado por pessoas que estavam ao seu lado. Já o técnico da seleção brasileira não fez o mínimo esforço para parecer cordial com o presidente da República. Ao se dirigir para receber a premiação pela conquista da Copa América, Tite cumprimentou as autoridades ali presentes, mas não estendeu a mão para Jair Bolsonaro. Quem teve a mesma atitude do treinador foi o zagueiro Marquinhos. Em pleno vendaval, Sérgio Moro tirou licença do Ministério da Justiça. A autorização foi publicada na segunda, 8 de julho, no Diário Oficial da União. A assessoria de Moro disse que ele iria tirar férias entre os dias 15 e 19 de julho. A notícia do afastamento, também na segunda, coincidiu com informações de sites ligados a Moro de que a Polícia Federal preparava prisões ligadas à Lava Jato, com insinuação de que o Intercept poderia ser o alvo. O texto base da reforma da Previdência é aprovado em primeiro turno na Câmara com 379 votos favoráveis e 131 contrários. A PEC, que na prática inviabiliza a aposentadoria dos mais pobres, ainda passará por segunda votação no plenário. O mercado celebrou a distribuição da Previdência. A Bolsa subiu e o dólar caiu. A Ibovespa atingiu nova máxima de fechamento na quarta-feira, impulsionado pelo otimismo do mercado com o início da votação da reforma da Previdência na Câmara. É isso, foi um grande dia para os donos do dinheiro, para os donos do mundo. Já para o pobre brasileiro, esse não vai ver mais a cor da sua aposentadoria se o projeto passar pelo Senado, o que vai acontecer, infelizmente. E no dia do começo do fim da Previdência, a Comissão do Senado aprovou o fim da estabilidade para servidores. A Comissão de Assuntos Sociais do Senado aprovou, no dia 10 de julho, o projeto de lei complementar que regulamenta a avaliação de desempenho de servidores públicos e estabeleceu regras para a demissão por baixo desempenho. Outro quiprocó grande foi quando Bolsonaro cogitou nomear o filho Eduardo embaixador do Brasil nos Estados Unidos. O presidente disse que a nomeação do filho para a chefia da chancelaria em Washington está no radar e que só dependeria do próprio deputado. A decisão é dele, disse a jornalistas. Líder do neofascismo global, Bannon, comemorou Eduardo embaixador. É ótimo, porque agora tem alguém que realmente entende o movimento em Washington. Eduardo é um indivíduo extraordinariamente talentoso, disse o estrategista de Donald Trump. No Itamaraty, a informação de que o presidente vai indicar o próprio filho para ser embaixador do Brasil foi recebida com reações que variaram da descrença à chacota. A segunda semana de julho, pessoal, foi rica em exemplos emblemáticos do estágio a que chegou a política externa e a diplomacia com o governo Jair Bolsonaro. Nas Nações Unidas, o Brasil se aliou a países de regimes autoritários e contra a Europa, em questões relacionadas a direitos da mulher, igualdade de gênero e violência do Estado contra a cidadania. O Brasil votou a favor de um texto do Egito e do Iraque, na ONU, que propõe excluir o termo direito à saúde sexual e reprodutiva, e também votou a favor de uma emenda de iniciativa da Arábia Saudita, cujo teor era contrário à educação sexual de crianças e adolescentes, condicionando-as à orientação dos pais e guardiões legais. A representação brasileira na ONU ainda se absteve de votar outra resolução que propunha investigação de milhares de execuções de civis por forças militares nas Filipinas. Ainda bem que em todas essas posições o Brasil foi voto vencido. Em reportagem da Vaza Jato, dessa vez na Veja, mensagens citaram encontros fortuitos entre Deltan e o desembarcador do TRF-4. Fortes indícios de que os diálogos impróprios com um dos membros do TRF-4.
E a pedido do senador Flávio Bolsonaro, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, suspendeu todos os inquéritos que tramitam em todas as instâncias da Justiça que tenham partido de dados detalhados compartilhados por órgãos de controle, como o COAF, sem prévia autorização judicial. A investigação está sendo realizada pelo Ministério Público do Rio. A medida aumenta as críticas sobre blindagem do judiciário à família Bolsonaro. Em maio, Toffoli teve um encontro com o presidente e os presidentes da Câmara e do Senado para firmar o chamado Pacto dos Três Poderes. Por sua vez, Sérgio Moro tem se esquivado desde o início do ano de comentar as ligações da família de Bolsonaro com milicianos e as movimentações financeiras atípicas de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador. Por falar nisso, alguém aí viu Queiroz? Ninguém viu, né? O Ministério da Saúde rompeu contratos firmados com laboratórios de produção de remédios que eram distribuídos gratuitamente para a população. São 19 medicamentos no total que deixarão de ser entregados pelo SUS. Os medicamentos são destinados a pacientes transplantados e com doenças como câncer e diabetes. E agora, José, onde é que a população vai pegar esses medicamentos? A pergunta fica no ar. Amor, nova marca do Brasil no exterior, sugere turismo sexual. A nova marca utiliza Brasil com Z e é acompanhada do slogan em inglês, visite e nos ame. O presidente Bolsonaro sinalizou uma censura ao cinema nacional no dia 18, durante o discurso na solenidade de 200 dias do governo. Com Osmar Terra, fomos a um canto e nos acertamos. Eu não posso admitir que com dinheiro público se faça um filme como Bruna Surfistinha. Não temos problema com essa opção ou aquela. O ativismo que não podemos permitir em respeito com as famílias, disse ele. E em live nas redes sociais, o presidente voltou a defender a indicação do seu filho, Eduardo, para ocupar o cargo de embaixador nos Estados Unidos. Lógico, é filho meu, pretendo beneficiar filho meu sim, pretendo, se puder, dar filé mignon, eu dou. Ele disse mais que, se quiser, pode até nomear o filho 3 como chanceler, em substituição ao ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo. Ele disse, eu posso chegar e falar, Ernesto Araújo está fora, o Eduardo Bolsonaro vai ser ministro das Relações Exteriores. Ele vai ter sob seu comando mais de uma centena de embaixadas no mundo todo. Disparou Bolsonaro ao ser questionado sobre a indicação. No dia 19 de julho, durante café da manhã com jornalistas, Bolsonaro disse, falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal, não come bem, aí eu concordo. Agora, passar fome, não, afirmou o presidente. Bolsonaro respondeu a um questionamento do El País sobre o aumento da pobreza e da desnutrição no país. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas, com físico esquelético, como a gente vê em alguns outros países do mundo, complementou Bolsonaro. Ele disse ainda que falar de fome é um discurso populista. Mais tarde, ao participar de um evento, ele disse também que no país há uma pequena parte que passa fome. É um país em que a gente não sabe porque uma pequena parte passa fome e outros passam mal ainda. O presidente, então, se irritou quando um jornalista questionou se ele estava voltando atrás com relação à declaração anterior. Se for entrar em detalhes, filigranas, eu vou embora. Eu não estou vendo nenhum magro aqui. Temos um problema alimentar no Brasil. Não é culpa minha, vem de trás. Estou tentando resolver. Eu acho que ele está tentando resolver mesmo. Tirando o medicamento do SUS, cortando um monte de programas sociais, ele quer mesmo matar os pobres do Brasil. Alvo de críticas por parte de Miriam Leitão, o presidente usou fake news para agredir a jornalista e afirmar que ela mentiu quando disse ter sido torturada pela ditadura militar na década de 70. Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois Miriam conta um drama todo mentiroso, que teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira, mentira, afirmou Bolsonaro durante um café da manhã com correspondentes internacionais. No mesmo dia, ele referiu-se ao Nordeste como Paraíba, forma pejorativa pela qual a região é chamada, e criticou o governador do Maranhão, Flávio Dino. Daqueles governadores de Paraíba, o pior é o do Maranhão.
tem que ter nada com esse cara, disse ao ministro Onyx. A conversa entre os dois foi pouco antes do início do café da manhã com os jornalistas. A declaração de Bolsonaro foi registrada pela TV Brasil, que cobria o evento. No mesmo dia, os 9 governadores nordestinos assinaram uma carta criticando o comportamento de Jair Bolsonaro. Os governadores dizem na carta que receberam com espanto a manifestação do presidente e que esperam respeito ao Pacto Federativo, onde é exigido que os governos mantenham diálogos e convergências, a fim de que metas administrativas sejam concretizadas. A nota pediu ainda esclarecimentos por parte do presidente em relação ao conteúdo divulgado, além de reiterar a defesa da federação e da democracia. Já a jornalista Isadora Peron, do Valor Econômico, ao perguntar se a polêmica poderia atrapalhar a tramitação da reforma da Previdência na Câmara, já que a bancada nordestina é forte, Bolsonaro descartou e fez uma comparação que surpreendeu a repórter. Pelo amor de Deus, né? Se eu te chamar de feia, agora acabou o mundo. Todas as mulheres vão estar contra mim, disse o presidente. Como a jornalista não iria ficar de cara com um absurdo desse, né? E o governo Bolsonaro segue contribuindo para levar mais veneno à alimentação dos brasileiros. Na segunda 22, o Ministério da Agricultura aprovou o registro de mais 51 agrotóxicos, totalizando 262 desde o início do governo. O ritmo de liberação de novos pesticidas é o mais alto já visto para o período. O Diário de Notícias de Portugal publicou uma reportagem em que Bolsonaro é retratado como um mentiroso compulsivo. A matéria diz: o presidente brasileiro Jair Bolsonaro prestou 2.054 declarações falsas ou distorcidas nos primeiros 184 dias do seu mandato, concluiu o site digital Aos Fatos, dedicado à verificação do rigor das informações divulgadas pelos média do país. E Bolsonaro, ele quer censurar dados do desmatamento da Amazônia. Depois de dizer que a divulgação de dados sobre o desmatamento que é feito pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais não condizem com a verdade e prejudicam o Brasil, Bolsonaro defendeu que as informações sobre o desmatamento passem antes por ele porque não quer ser pego de calças curtas. Outro vídeo aponta preconceito de Bolsonaro contra nordestinos. Ao perguntar se o ministro Tarcísio Freitas tinha parentes no Nordeste, Bolsonaro falou: "Você tem algum parente em Pau de Arara?" Diante da resposta afirmativa do ministro, ele emendou: "Com essa cabeça aí tu não nega não", indo às gargalhadas e deixando o ministro visivelmente constrangido. Já o ministro da Educação esteve no meio de um maior bate-boca no Pará, onde passava férias com a família. Numa praça foi reconhecido, né? Então a galera levou até sua mesa uma cafta, homenagem ao famoso escritor tcheco de origem judaica, que ele nunca leu e cujo nome trocou pelo da iguaria árabe. De maneira agressiva, o ministro contestou a manifestação lúdica, pegou o microfone dos músicos da rua e começou uma discussão grande. Falou mal do esquerdismo, sem ser interrogado sobre o assunto, mesmo após os jovens deixarem o local. Depois de praticar xenofobia contra nordestinos, Jair Bolsonaro atacou cidadãos estrangeiros no Brasil, durante a entrega do aeroporto em Vitória. Eu não sei por que essa gente tem tanto amor por ONGs estrangeiras. O Estado está aparelhado. Não temos preconceito contra ninguém, mas temos uma profunda repulsa por quem não é brasileiro. Meu Deus. O FMI derrubou para menos da metade a sua projeção para o crescimento da economia aqui no Brasil este ano. A estimativa é que o crescimento do PIB fique entre 0,8 ante os 2,1 da estimativa anterior. Estamos indo bem demais, né, pelo jeito? No dia 23 de julho, a Polícia Federal prendeu 4 pessoas suspeitas de envolvimento na evasão de celulares de Sérgio Moro e de procuradores da Lava Jato. As prisões ocorreram em São Paulo, Ribeirão Preto e Araraquara. A operação foi autorizada pelo juiz Valisney de Souza Oliveira, da 10ª Vara Federal de Brasília. O resultado, até agora, nada a favor de Moro e da Lagnol. Pelo contrário, a coisa está piorando para o lado deles.
E a liquidação dos ativos nacionais segue acelerada. Na terça-feira 23, a Petrobras, sob o comando de Roberto Castelo Branco, vendeu 35% da BR Distribuidora por 2,5 bilhões, cerca de 9 bilhões de reais. Com a operação, a Petrobras ficou com 37% e, com isso, a BR Distribuidora se tornou uma empresa privada. E a mídia internacional repercutiu a denúncia de que Sérgio Moro e procuradores abafaram investigação contra Flávio Bolsonaro. O motivo para não processar o filho mais velho de Bolsonaro foi o desejo de Sérgio Moro em não desagradar o presidente. Segundo reportagens, o acobertamento conta com o apoio dos Estados Unidos via cobertura midiática. E a decisão do governo Bolsonaro de não abastecer 2 navios iranianos no porto de Paranaguá, tomada para agradar Donald Trump, pode causar um prejuízo anual de 2 bilhões de dólares ao agronegócio brasileiro. Isso porque o Irã já ameaça cortar todas as importações de produtos agrícolas brasileiros. Em depoimento à Polícia Federal, Walter Delgatti Neto, um dos 4 suspeitos de atuar como hacker no caso envolvendo autoridades da Lava Jato, disse que encaminhou as mensagens ao jornalista Glynn, do Intercept Brasil, de forma anônima, voluntária e sem cobrança financeira. Glynn concordou, apesar de não confirmar que recebeu as mensagens de Walter. Não comentamos sobre nossas fontes, disse o jornalista. O presidente do STJ, João Otávio Noronha, um dos supostos alvos dos hackers presos pela Polícia Federal, afirmou na quinta 25 que as mensagens capturadas serão destruídas a pedido do ministro Sérgio Moro. Marco Aurélio Mello, ministro do STF, se manifestou sobre a determinação de Sérgio Moro de destruir as mensagens apreendidas com os hackers, dizendo que cabe ao Judiciário decidir isso e não à Polícia Federal. Em nota, a Polícia Federal desmentiu Sérgio Moro, disse que a operação spoofing não vai analisar as mensagens captadas pelos hackers e que caberá à Justiça definir se o material será destruído. E acabou, no dia 24, acabou o jejum das declarações polêmicas, que não são polêmicas, são assassinas, são criminosas, da ministra Damares Alves. Ela justificou o abuso sofrido pelas meninas da Ilha do Marajó, no Pará, que elas são abusadas porque não usam calcinhas. A declaração foi feita durante um evento no Palácio do Planalto, no qual a ministra mostrou os resultados do programa Abrace o Marajó. Bolsonaro quer abrir garimpos e biodiversidade para parcerias com empresas estrangeiras. O presidente disse na quinta 26 em Manaus que seu governo está pronto a conversar com países que estejam dispostos a explorar o garimpo e a biodiversidade do país. Ou seja, ele vai entregar a Amazônia para quem quiser dela usar e abusar, né? O chefe do Planalto prometeu que o início será já em meados do ano que vem, o início dessa exploração, né? Aí no dia 26, em um país que já conta com mais de 13 milhões de desempregados, Bolsonaro postou no Twitter uma foto jogando videogame, com os dizeres, só para descontrair, boa noite a todos, disse ele. Internautas não perdoaram, né? Idade mental, 8 anos de idade, estamos sendo governados por um incapaz, foram algumas das reações. E Sérgio Moro publicou uma portaria que poderia até significar a deportação do jornalista Glenn Greenwald, que vem revelando as irregularidades da Lava Jato. Segundo o texto, a portaria regula o impedimento de ingresso, a repatriação, a deportação sumária, a redução ou cancelamento do prazo de estadia de pessoa que tenha praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição. Em nova revelação do Intercept, Deltan Dallagnol e seus colegas discutiram o potencial risco para suas imagens ao se sentarem com banqueiros, mas acabaram decidindo que valia a pena. Achamos que há risco sim, mas que o risco está bem pago, escreveu Dallagnol em um chat ao procurador Robertson Pozzobon em fevereiro de 2018. Só que Dallagnol fez a palestra para banqueiros que compraram a BR Distribuidora. O encontro com banqueiros em caráter privado
foi realizada em 13 de junho de 2018. Alguns dos bancos que entraram na oferta de ações da BR Distribuidora ou coordenaram a operação na Bovespa também podem ter estado com o procurador do Ministério Público Federal, Deltan Dallagnol. No dia 27, Jair Bolsonaro admitiu o uso de um helicóptero oficial por parentes que foram ao casamento de seu filho, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, no Rio de Janeiro, em maio deste ano. Na noite anterior, o presidente se negou a comentar o ocorrido, chamou a pergunta de idiota e encerrou entrevista em Goiânia. Dessa vez, voltou a se irritar, mas respondeu: eu fui no casamento do meu filho. A minha família, que tinha vindo do Vale do Ribeira, estava comigo. Eu vou negar o helicóptero e mandar ir de carro? Não gastei nada além do que já ia gastar, disse Bolsonaro a jornalistas. Realmente ele não gastou nada. Quem gastou foram nós, né? Fomos nós que gastamos. E no mesmo sábado, 27, em evento do Exército na zona oeste do Rio de Janeiro, Bolsonaro disse que quer transformar a Baía de Angra dos Reis em uma Cancún brasileira e disse que apenas veganos que só comem vegetais se importam com a questão ambiental que afetaria a região. Ao ser questionado se o meio ambiente não seria importante na transformação da Baía de Angra dos Reis, o presidente fez um longo discurso contra a questão ambiental. Ainda no sábado, esse último sábado, meu Deus, ainda no último sábado, Bolsonaro afirmou em evento no Rio que o jornalista norte-americano Glenn Greenwald talvez pegue uma cana aqui no Brasil. Ele disse ainda que o jornalista e o deputado federal Davi Miranda são malandros por terem se casado e adotado 2 filhos no país. Ele fazia referência a uma portaria assinada por Moro no dia 26, que estabelece um rito sumário de deportação de estrangeiros considerados perigosos ou que tenham praticado ato contrário aos princípios e objetivos dispostos na Constituição Federal. Ele, Glenn, não se encaixa na portaria, até porque ele é casado com outro homem e tem meninos adotados no Brasil. Malandro, malandro, para evitar um problema desse, casa com outro malandro e adota criança no Brasil. Este é o problema que nós temos. Ele não vai embora, pode ficar tranquilo. Talvez pegue uma cana aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não, afirmou o presidente. Aí Bolsonaro anunciou oficialmente, a entrega da Amazônia aos Estados Unidos. Ele disse no mesmo sábado, 27, durante essa cerimônia de formatura no Rio de Janeiro, que a exploração da Amazônia foi um dos motivos de sua relação com os Estados Unidos. Estou procurando o primeiro mundo para explorar essas áreas em parceria e agregando valor. Por isso, a minha aproximação com os Estados Unidos, disse Bolsonaro. Aí, no sábado ainda, Bolsonaro foi hostilizado em São Paulo, durante o jogo entre Palmeiras e Vasco. Nas redes sociais circulam vários vídeos com vaias e demonstrações de hostilidade contra Bolsonaro. Um dos vídeos mostra a torcida do Vasco vaiando o presidente e falando aquele jargão que já é bem famoso, A reação mais intensa a ele veio durante o intervalo. Bolsonaro acompanhou o primeiro tempo ao lado do mandatário do Palmeiras, Maurício Gagliotti, e alguns membros da diretoria. Quando pisou no gramado para ter contato com torcedores, o presidente foi vaiado principalmente pelos membros das torcidas organizadas. No domingo 28, ao comentar o ataque de garimpeiros a índios no Amapá, o Conselho Indigenista Missionário cobra um basta na violência contra povos indígenas. O CIMI exige que o presidente Bolsonaro respeite a Constituição brasileira e pare imediatamente de fazer discursos preconceituosos, racistas e atentatórios contra os povos originários e seus direitos em nosso país, disse o Conselho. Um dia depois de ser vaiado e xingado em São Paulo, Bolsonaro foi alvo de nova manifestação, dessa vez no Fortal, na festa em Fortaleza, a micareta, na capital cearense. Centenas de foliões gritaram já aquela frase que já é famosa desde o carnaval. Deu no New York Times. Sob líder de extrema-direita, reduz-se a proteção da Amazônia e florestas caem. A destruição da floresta amazônica no Brasil aumentou rapidamente desde que o novo presidente de direita assumiu o poder no país e seu governo reduziu os esforços para combater a extração ilegal de madeira, pecuária e mineração. Estes foram alguns dos absurdos
do governo Bolsonaro no mês de julho. Nós fechamos a matéria no domingo e de segunda para cá já aconteceram dezenas de descalabros, né? Que nós vamos deixar para comentar no mês que vem. Esse programa de hoje é uma homenagem ao jornalista Paulo Henrique Amorim, que nos gestou em 10 de julho. Até o próximo mês.